Hoje venho-vos trazer a opinião de dois livros, como já viram aqui pelo título do vídeo. Vamos começar pelo Uma Promessa para Toda a Vida. Então, este livro, este é um autor que eu gosto muito, vou já começar por dizer isto, é um dos meus autores favoritos. E este livro é um livro muito bom, porque não tem apenas o típico romance normal nas histórias dele. Tem aqui uma parte com um crime associado, com a tentativa de descoberta do assassino. E esta capa não liga nada com a história. E eu vou começar-vos a dizer do que é que se trata esta história. Então neste livro temos a história de amor, uma primeira história de amor entre o Miles e a Missy, que são aqueles namorados de liceu. Conheceram-se no liceu, namoraram, casaram e tiveram um filho, o Jonah. Entretanto, esta parte de contar esta historinha é muito pequenina, logo ao início do livro, só para realmente nos situarmos. E ficamos a saber que há 2 anos atrás, da linha temporal em que se passa aqui a história, que há 2 anos atrás a Missy morreu, foi atropelada. E nunca se descobriu quem é que a atropelou naquela noite. Passaram estes 2 anos, a investigação não conseguiu descobrir nada. O Miles é polícia também, trabalha com o xerife. E então aquilo é um caso, além de ter sido a mulher dele, e ele como polícia não conseguir descobrir quem é que a matou, é algo que o perturba muito. Entretanto, o Miles conhece a Sarah. A Sarah é a professora do filho do Miles, do Jonah, que tem ali alguns problemas de aprendizagem, é um miúdo de 7 anos, mas que como perdeu a mãe, isso tudo, os professores anteriores não exigiram muito dele. E a Sarah é uma professora nova que chega à cidade, professora primária, e apercebe-se que o Jonah não sabe ler como deve ser, não sabe escrever, não sabe fazer contas, não sabe nada. Então contacta o pai do Jonah, Miles, para propor dar-lhe umas explicações extra depois da escola. E é aqui que o Miles e a Sarah se conhecem e começa ali uma atração que depois se vai desenvolvendo. Mas por trás desta história de amor há sempre a pergunta de quem é que terá atropelado a Missy. E aqui esta história é contada por 3 narradores. Uma delas é a Sarah, que nos conta o ponto de vista dela, o porquê dela ter ido para esta cidade, o ponto de vista dela da aprendizagem do Jonah, e depois o ponto de vista dela do romance que começa com o Miles. Outro narrador é o Miles, dando o ponto de vista do ser viúvo com 30 anos, ele tem 30 anos, muito novo, do ser viúvo, de ter ficado sozinho a criar o filho, do tentar descobrir e tentar honrar a memória da mulher, ou tentar descobrir quem é que a matou. E depois, então, o romance com a Sarah. E depois temos outro narrador. E o terceiro narrador é o assassino da Missy. E vamos ficando a saber, sem saber quem é o assassino, vamos ficando a saber como é que tudo aconteceu. O que é que aconteceu naquela noite, como é que a Missy morreu, e as horas seguintes a esse atropelamento, como é que o assassino reagiu e como é que passou os 2 anos seguintes.
nós ficamos sempre a pensar, porque depois são postas aqui pelo meio outras personagens que nos fazem pensar que, que poderão ser eles os assassinos, mas depois percebemos pela parte em que o assassino fala não, que aquilo não condiz com aquela pessoa, então não pode ser esse o suspeito. E chegamos quase ao fim do livro, descobrimos quem é o suspeito. Eu não desconfiei dele, porque nada dava a indicar que era ele, porque é uma personagem que nós sabemos muitos pormenores físicos do assassino, pelo que ele nos diz, e quando a personagem que é o assassino é apresentada na história normal pelos outros narradores, não sabemos esses pormenores particulares dele, então é difícil descobrir que é ele. Houve ali um ponto que não me fez muito sentido ser ele o assassino, mas que eu não vos posso dizer aqui porque senão iria dar logo um spoiler, porque se eu disser porque é que não me fez muito sentido, logo então ao início do livro veem de quem é que eu estou a falar. Depois há aqui esta história toda, o tentar descobrir quem é que matou a Missy e como é que o Miles e a Sarah vão reagir quando finalmente se souber quem é que é o assassino e como é que a relação deles vai ficar depois dessa descoberta. É um livro muito bom. Sai ao típico romance do Nicholas Sparks. É um casal assim muito fofinho, claro, como nas histórias todas sempre dele, mas depois tem esta parte do crime e deixa de ser só o romance fofinho. Gostei muito. O último livro que li do autor foi... eu li-o quando saiu, eu penso que ele saiu no final do ano passado e eu li-o no início deste ano, que é o Cada Suspiro Teu. Eu agora não tenho aqui comigo, era para trazer para aqui para vos mostrar a capa, mas não tenho. Mas posso-vos deixar aqui a capa do livro. E eu li esse livro e achei que já estava... já era assim um déjà vu das histórias do Nicholas Sparks. Já era o que eu tinha lido noutros livros anteriores dele. E agora, ao ler este, gostei mesmo muito, porque não foi aquela história típica. O que é que eu acho? Este livro é mais antigo do que este que eu estou a falar. Este livro saiu cá em Portugal em 2013, mas foi escrito em 2001. E o que é que eu acho? Que se calhar este livro ainda é daquele estilo muito bom dele e que se calhar o Cada Suspiro Teu foi ali algo que ele achou que tinha que escrever ou que tinha que fazer mais um livro e depois aquilo não correu muito bem, não trouxe nada de novo. Fiquei um bocado desiludida com esse livro, mas deste gostei muito, muito, muito. Eu acho que ele entretanto já lançou outro livro este ano, tenho que ver, mas gostei muito. Quem é fã do autor, assim de romances, vale a pena. Agora, o outro livro que eu vos venho falar é do Grey. O Grey foi um livro que me custou um bocado a ler, porque eu já sabia a história toda, e então foi uma leitura um bocado mais lenta. Ele é grande e apesar de eu já tinha lido os outros 3 livros e por isso o que ele fala aqui eu sei como é que a história se ia desenvolver. O que é muito interessante e que eu gostei muito, mas isso eu já sabia que ia gostar e por isso é que fiquei entusiasmada quando o livro saiu, é o ponto de vista masculino da coisa. O ponto de vista do homem sobre a relação. E o que é que ele estava a pensar naqueles momentos todos. O que é que... Tínhamos a história da Anastasia e não tínhamos ali os bocados de quando eles não estavam juntos, o que é que ele estava a pensar, o que é que ele estava a fazer, o que é que estava a acontecer na vida dele.
e com este livro sabemos e gostei muito. Eu nestes livros até gosto mais da parte masculina, da parte do homem a explicar o que é que sente, como é que se está a apaixonar, isso tudo eu gosto. E ao ver essa parte do Christian, vemos como é que a personagem dele se vai desenvolvendo, vamos vendo como é que ele se vai transformando, vamos vendo o romantismo e isso tudo, eu gostei muito também. Temos um bocado, já sabíamos dos dramas da infância do Christian, mas temos mais ele a falar sobre as coisas, dos pesadelos dele, as lembranças dele e tudo isso. E gostei da leitura. O problema foi ter sido mesmo uma leitura lenta e eu penso que tenha sido por isso, por eu já saber a história, tornou-se assim um bocado mais lento. Em relação aos 2 livros seguintes sobre o Christian, não vou ler. Acho que não vale a pena ler, porque já sei a história toda, já sei tudo. Seria mais pelo ponto de vista dele, ver essas coisas todas, mas acho que não vale a pena. Fiquei satisfeita ao ler este, gostei muito e há outros livros para ler e para ver e para conhecer novas histórias do que estar a ler sobre a mesma história. E foi esta a minha opinião sobre estes 2 livrinhos. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram, digam-me se gostaram, digam-me se gostam destes autores,